E se eu te dissesse que o mundo pode estar entrando em um cenário de conflito global? E se tudo isso que estamos vendo nos últimos dias, cessar-fogo, negociações, ameaças, não passasse de um grande teatro para fingir que a diplomacia é uma opção e desviar a atenção, preparando o terreno para um confronto entre os Estados Unidos e a China? Hoje nós vamos analisar um dos movimentos mais perigosos do cenário atual. Um movimento que pode redefinir completamente o cenário geopolítico. Donald Trump, de forma quase inevitável, está puxando a China para dentro de uma guerra no Oriente Médio. E o que estamos vendo agora acontece logo após um cessar-fogo bastante estranho. Foi uma negociação peculiar, um verdadeiro jogo de cena onde na prática nem os Estados Unidos nem o Irã aceitaram dar um único passo para trás. As tensões continuaram ali, latentes, fervendo sob a superfície dessa suposta paz provisória. Mas a calmaria já acabou. A situação escalou drasticamente quando os Estados Unidos lançaram uma ameaça extremamente pesada, a execução de um bloqueio naval total contra o Irã. E aqui precisamos parar e entender com clareza o que isso significa no mundo real. Um bloqueio naval não é apenas uma declaração política, significa que a Marinha dos Estados Unidos passaria a parar, abordar, embarcar e inspecionar navios de qualquer país que tentasse circular naquela região. Imagina a gravidade disso, fragatas americanas interceptando cargueiros gigantescos em pleno oceano, impondo controle direto sobre o comércio internacional em direção ao Golfo da Pérsia. E isso inclui de forma crucial cargas de petróleo e gás natural e até mesmo artefatos militares. Cargas que vêm diretamente da China ou que têm a China como destino. Portanto, esse movimento não é apenas uma pressão sobre Teherã, é um ataque direto a interesses estratégicos vitais da China no Oriente Médio. E Pequim já deixou a sua posição muito clara. A China afirmou que não vai recuar e que vai proteger seus interesses estratégicos com o Irã. Diante disso, aquela paz provisória começa a revelar sua verdadeira natureza. Talvez ela nunca tenha sido paz de fato. Talvez tenha sido apenas um intervalo antes de uma escalada muito mais perigosa. Estamos, neste momento, à beira de um choque entre grandes potências. Mas antes de avançarmos, já se inscreve no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário sobre o que você acha dessa situação. Obrigado pela presença aqui. Para compreender o que está acontecendo hoje, precisamos entender que a guerra no Irã não é um evento isolado. Ela faz parte de uma grande estratégia por parte dos Estados Unidos. Até aqui no canal, a análise foi muito focada na dimensão regional da guerra do Irã. Nós explicamos como a pressão sobre o Irã servia para proteger aliados históricos dos americanos na região, como Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait. O objetivo imediato era conter a força projetada pelo Irã na região, especialmente o fortalecimento do chamado Eixo da Resistência, composto por grupos como Hamas, Hezbollah e Houthis. E sabemos que o Irã possui uma capacidade estratégica extremamente relevante agora. Ele tem o poder de fechar o Estreito de Hormuz para a circulação de navios. E de fato demonstrou essa capacidade ao impedir o fluxo vital de petróleo, gás natural e fertilizantes do Golfo da Pérsia. Mas agora a análise precisa subir de patamar. O que está acontecendo não pode mais ser entendido apenas como um conflito regional. O ataque ao Irã, muitas vezes incentivado por Israel, está sendo utilizado pelos Estados Unidos como uma ferramenta para algo maior: isolar a China do Oriente Médio. Essa é a chave para entender toda essa movimentação. Estamos falando aqui de um cálculo estratégico de uma superpotência que dominou o século XX. Nesse contexto, todo esse episódio recente de negociação de paz pode ter sido apenas um teatro diplomático, uma distração para justificar uma ação muito mais profunda. O bloqueio naval do Estreito de Hormuz, e precisamos compreender a profundidade dessa decisão. Um bloqueio naval significa impedir a entrada de navios de qualquer país no Golfo Pérsico. Mas vai além disso. Os Estados Unidos pretendem abordar, inspecionar e controlar embarcações,
a partir do Oceano Índico, incluindo navios chineses. Isso representa uma escalada extremamente grave, especialmente porque, na última década, os Estados Unidos passaram a tratar a China como a maior ameaça ao seu poder global. A China se desenvolveu rapidamente, se industrializou em larga escala, se tornou uma potência tecnológica e agora disputa influência global com Washington. Diante desse cenário, os Estados Unidos podem estar tentando aumentar os custos estratégicos do crescimento chinês. E a forma mais eficiente de fazer isso é através da energia. Ao cortar ou dificultar o acesso da China ao petróleo e o gás natural do Oriente Médio, Washington atinge diretamente o coração da máquina industrial chinesa. Diante dessa ameaça, a China demonstrou que não pretende recuar. Nos últimos dias, Pequim deixou sinais claros de que está disposta a enfrentar essa pressão. O bloqueio naval contra o Irã representa uma ameaça dupla. Ele pode interromper tanto as exportações de produtos industrializados chineses para o Oriente Médio, quanto as importações de petróleo, gás natural e fertilizantes vindas do Golfo Pérsico. Para entender a posição chinesa, precisamos olhar para sua estrutura energética. Durante séculos, a China foi o principal centro de poder da Ásia, mas passou por um período de declínio conhecido como o século da humilhação, após as guerras do ópio incentivadas pela Inglaterra. Desde então, o país adotou um modelo de desenvolvimento baseado em um Estado forte e um pensamento estratégico. O resultado foi um crescimento impressionante da China. Nos últimos 20 anos, a indústria chinesa cresceu mais de 800% em produção. Mas esse crescimento exige energia em grande escala. A China investiu fortemente em fontes renováveis, energia solar, hidrelétrica e nuclear. Também utiliza carvão em larga quantidade, mas ainda existe uma dependência crítica de petróleo, especialmente para transporte e indústria petroquímica. E é exatamente nesse ponto que o Irã se torna fundamental. O Irã é um parceiro estratégico para garantir o fornecimento energético e material para a China. Sem esse fluxo, a economia chinesa desacelera. A indústria perde uma capacidade, a logística entra em colapso. Por isso, o movimento dos Estados Unidos representa um cerco energético, uma tentativa de isolar a China do Oriente Médio através da entrada no Golfo da Pérsia pelo Oceano Índico. Isso é algo que Pequim não quer aceitar. Nesse contexto, o Irã assume um papel central. Para a China, manter o Irã estável é uma questão de sobrevivência estratégica também. É essencial garantir que o comércio global de petróleo, gás natural e fertilizantes continue fluindo. E existe um ponto extremamente importante aqui. O Irã é o centro da nova estratégia das rotas das sedas da China. Se os Estados Unidos realmente implementarem um bloqueio agressivo, apenas o Irã possui a posição geográfica e a capacidade militar para garantir a continuidade do fluxo comercial para a Ásia. Inicialmente, a China tentou atuar como mediadora, buscou reduzir as tensões, inclusive em parceria com o Paquistão na semana passada, nas negociações de paz. O objetivo era preservar a estabilidade e evitar um conflito direto. O cessar-fogo era, naquele momento, a melhor opção para o desenvolvimento chinês. Mas esse cenário mudou agora. O Irã passou a se sentir diretamente ameaçado novamente. A pressão exercida por Trump e Netanyahu alterou completamente a postura iraniana. Agora o país adota uma estratégia de enfrentamento. E isso, de forma indireta, favorece a China também, porque contribui para reduzir a presença americana na região. E Pequim tem um objetivo claro: limitar a influência dos Estados Unidos na Ásia inteira. Por outro lado, Washington tenta conter a China há décadas, mantendo alianças militares com o Japão e a Coreia do Sul, e protegendo Taiwan da reunificação com a China. Dentro desse cenário, um Irã forte se torna uma peça útil para a estratégia chinesa. Ele ajuda a construir um novo equilíbrio global, inclusive com uma entrada recente nos BRICS. Em última instância, tanto China quanto o Irã compartilham um objetivo: reduzir o domínio dos Estados Unidos sobre a política do mundo inteiro, especialmente no uso do dólar como moeda para o comércio de energia.
Quando o Irã demonstrou força ao controlar o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos foram forçados a agir com ainda mais força. Mas essa reação não veio de um plano totalmente estruturado. Ela surge também como resposta a uma derrota inicial de influência. Isso torna a situação ainda mais perigosa. Ao ameaçar o bloqueio naval, os Estados Unidos estão praticamente puxando a China para dentro do conflito. E essa é uma escalada extremamente arriscada. Já existem sinais concretos disso. Relatos indicam que a China está intensificando o envio de armamentos pesados para o Irã. Além disso, nessa semana, navios chineses romperam o bloqueio norte-americano, desafiando diretamente as ordens de Washington. Isso marca uma mudança de patamar. Não estamos mais diante de um conflito regional. Estamos diante de um confronto potencial entre grandes potências. Diante desse cenário, surge uma nova percepção dos acontecimentos a nível estratégico mundial. O Irã está funcionando como uma espécie de teste também para a China. Um teste sobre a real capacidade dos Estados Unidos de projetar poder militar além dos oceanos. Essa ideia se conecta com o conceito do tigre de papel na cultura chinesa. Uma potência que aparenta força, mas pode não ser tão dominante quanto parece. Até agora, a China evitou confrontos diretos com os Estados Unidos. Preferiu crescer, observar e se fortalecer. Enquanto isso, os Estados Unidos enfrentam desgaste em múltiplos frontes. A guerra na Ucrânia pressiona suas finanças, custos que chegam a centenas de bilhões de dólares. No Oriente Médio, o Irã começa a enfraquecer a estrutura de proteção do sistema financeiro baseado no dólar, especialmente nas monarquias árabes como Arábia Saudita, Emirados Árabes e Kuwait. Para a liderança chinesa, isso gera uma reflexão importante. Se os Estados Unidos encontram dificuldades no Golfo Pérsico, sua capacidade de atuação no Pacífico também pode ser questionada. Em regiões como Taiwan, Coreia do Sul e Japão. Além disso, a China construiu ao longo das últimas décadas uma forte autonomia produtiva, uma base industrial robusta, mais resiliente diante de crises internacionais que a própria capacidade dos Estados Unidos. Nesse contexto, quanto mais o conflito se prolonga, mais a China ganha espaço, mais ela se fortalece. O aumento do apoio chinês ao Irã se torna cada vez mais provável, seja no campo militar, seja no campo econômico. Então chegamos à grande questão. Os Estados Unidos vão perceber que entraram em uma armadilha estratégica agora, vão recuar para evitar um confronto direto com a China, ou vão dobrar a aposta e escalar esse conflito para proporções globais. O mundo está mudando diante dos nossos olhos, e a velocidade dessa mudança é impressionante. Por isso, é fundamental acompanhar cada movimento com atenção a partir de agora. Se esse conteúdo faz sentido, curte o vídeo, se inscreve para ajudar o canal, porque o que está em jogo aqui não é apenas um conflito regional, é o futuro da ordem mundial. Muito obrigado e até a próxima.